A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém. Graças a Deus, Deus me concedeu a providência de comprar um microfone para que o áudio fique melhor, né? E eu possa ter melhores condições de pregar a palavra do Senhor para os irmãos. Hoje eu vou falar a respeito da solitude, né? A solitude a respeito, segundo o que diz a Sagrada Escritura, né? Não é uma solitude errada, né? Como muitas pessoas fazem, mas é a solitude do Evangelho que nós observamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós observamos a solitude em alguns versículos da Sagrada Escritura, a exemplo do que Jesus fazia, né? E a solitude ela é recomendada em alguns versículos da Bíblia, né? Como por exemplo em Lamentações. Nós observamos isso também na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Antes de mais nada, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, né? Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 26, né? Diz assim a Sagrada Escritura, né? É bom esperar em silêncio a salvação que vem de Deus. É bom para o homem ter levado o jugo desde a sua mocidade. Sente-se solitário e fique resignado em silêncio, né? Põe a sua boca no pó, a ver se há alguma esperança. Amém? Então está escrito em Lamentações capítulo 3, versículo 27 ao 29, né? A Bíblia diz assim: sente-se solitário e fique resignado em silêncio. Põe a sua boca no pó, a ver se há alguma esperança, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos nos sentarmos solitários e em silêncio e nos humilharmos, né, colocando a nossa boca no pó para ver se há alguma esperança, né? Então, essa é uma das maneiras de se orar ensinadas pela Sagrada Escritura. A Bíblia ensina que o homem deve se sentar solitário e em silêncio para se humilhar diante de Deus, né? Isso é o que está escrito em Lamentações, capítulo 3. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpria essa parte de Lamentações, né? Onde é que está escrito isso, Vinícius? Isso está escrito em Lucas, capítulo 5, né? Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, né? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 15. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 15 e 16. Diz assim a Sagrada Escritura: entretanto, dilatava-se cada vez mais a fama do seu nome, e concorriam muitas multidões para o ouvir e serem curadas das suas doenças. Mas ele retirava-se para lugares desertos e fazia oração, né? Então a Bíblia diz que Jesus era muito famoso, né? Tinha muita fama por causa das coisas que Jesus fazia, por causa das palavras dele, né? Mas ao invés de sempre andar no meio da multidão, Jesus se retirava para lugares desertos e fazia oração. Por quê? Porque está escrito em Lamentações, né? Assente-se solitário e fique em silêncio. Põe a boca no pó, a ver se há alguma esperança, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo do tipo de oração que ele fazia, que era se assentar solitário, né? No caso dele, gostava de ir aos desertos,
um lugar inóspito, quente, né? Um lugar difícil de estar, onde ele buscava se concentrar em Deus, né? Então, esse é o tipo de oração que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia. E se era assim que ele fazia, é assim que nós devemos fazer, né? Nós temos um tempo para nos retirarmos do meio do barulho, das multidões, e nos assentarmos solitários, em silêncio, segundo o que está escrito em Lamentação, e nos concentrarmos na oração e na humilhação a Deus, né? Então, está escrito em Lamentações: assente-se solitário e em silêncio, ponha a boca no pó, a ver se há alguma esperança. Então, é assim que a Sagrada Escritura ensina, né? Uma das maneiras de se orar: solitário e em silêncio, colocando a boca no pó, para que talvez haja esperança, né? Então, essa é uma das maneiras de orar que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se ele fazia assim, então nós devemos fazer também. A exemplo dele, né? Nos sentarmos solitários e em silêncio. Por que em silêncio? Porque a Sagrada Escritura nos ensinaria a orar em silêncio. Porque o barulho, ele distrai as nossas mentes e tira a concentração das nossas mentes, que deve estar em Deus. A nossa mente deve estar concentrada em Deus. E o barulho, muitas vezes, ele atrapalha a nossa concentração. Quando chega o barulho, a gente começa a pensar em outras coisas que não em Deus. Por isso que é necessário se assentar solitário e em silêncio, se humilhando diante de Deus, colocando a boca no pó, para que talvez assim, talvez haja esperança. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Talvez eu coloque outra, né? Mas, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos assentarmos solitários, em silêncio, para ter um momento com Deus, um momento de humilhação, um momento de colocar a boca no pó, para que talvez assim haja esperança. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.